Seja muito bem-vindo ao nosso canal de notícias do Palmeiras. É um prazer tê-lo aqui conosco. Antes de mergulharmos nessa discussão que promete dar o que falar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que envolve o nosso Verdão. Agora, vamos ao que interessa. A diretoria do Palmeiras segue atenta e estrategicamente posicionada no mercado de transferências, e uma movimentação recente nos bastidores acendeu o alerta na academia de futebol. Em meio à calmaria aparente, surge um nome que tem despertado o interesse do Departamento de Análise e Desempenho Alviverde, um jovem que carrega em seus pés o selo das promessas sul-americanas que tanto encantam o futebol mundial. Não é de hoje que o clube adota uma política de captação refinada, apostando em talentos em ascensão antes que explodam no cenário internacional. E quando a combinação envolve juventude, versatilidade e margem de valorização, o Palmeiras não costuma hesitar. É nesse cenário que entra Elian Irala, joia do São Lourenço que vem sendo monitorada com lupa pela cúpula palestrina. O meio-campista paraguaio, de apenas 21 anos, surge como um nome de impacto nos bastidores da academia, especialmente diante da real possibilidade de mudanças importantes no meio-campo alviverde. Com o calendário apertado, o alto número de jogos e a projeção de saídas futuras no setor, o Palmeiras enxerga em Irala uma solução inteligente e de bom custo-benefício para manter o nível competitivo do elenco. A ideia não é apenas preencher lacunas, mas sim antecipar cenários que possam prejudicar a estabilidade da equipe de Abel Ferreira ao longo da temporada. O interesse em Irala não acontece por acaso. Com características modernas e excelente leitura de jogo, o jovem volante do São Lourenço vem sendo descrito internamente como um atleta capaz de atuar tanto na função de primeiro quanto de segundo volante. Essa polivalência, aliada à sua intensidade física, agrada especialmente a Abel Ferreira, que valoriza jogadores com mobilidade e capacidade de adaptação. Apesar de ainda jovem, Irala apresenta maturidade em campo, fruto de sua formação sólida e da experiência em um futebol competitivo como o argentino. A comissão técnica do Verdão vê nele um perfil semelhante ao de atletas que se consolidaram no clube após chegarem sob certa desconfiança, mas que hoje são peças fundamentais. Outro fator que chama a atenção da diretoria palmeirense é a atual situação contratual e física de Irala. Nos últimos meses, o jogador passou por um período de inatividade que, embora tenha gerado questionamentos no mercado, pode se transformar em um trunfo para o Verdão durante as negociações. O São Lourenço estipulou um valor próximo dos 24,6 milhões de reais para liberar o jogador, mas o histórico recente pode abrir margem para uma proposta mais conservadora por parte do Palmeiras, que busca sempre manter equilíbrio financeiro e não entrar em leilões por promessas ainda em processo de maturação. O clube trabalha com a ideia de apresentar uma proposta que considere o potencial de valorização do atleta e os riscos envolvidos. Nos corredores da academia, o nome de Irala já circula entre os principais decisores do núcleo de futebol. O scout detalhado do jogador está pronto, e as avaliações físicas e táticas já foram iniciadas com base em dados atualizados. O que pesa agora é a análise de custo versus benefício e o momento certo para acionar o São Lourenço. Existe um entendimento interno de que o investimento pode se justificar não apenas pelo retorno esportivo, mas também pela capacidade de revenda em médio prazo. O Palmeiras tem em seu histórico recentes contratações de jovens atletas sul-americanos que se valorizaram exponencialmente, e esse modelo segue sendo um dos pilares da gestão Leila Pereira. Além disso, o contexto atual do elenco de Abel Ferreira exige planejamento minucioso. Danilo, que deixou o clube recentemente rumo ao futebol europeu, deixou uma lacuna ainda não completamente preenchida. Embora o time tenha opções no setor, a chegada de Irala pode representar uma nova engrenagem no sistema tático do treinador, oferecendo mais profundidade ao meio-campo e permitindo variações que hoje dependem de improvisações. Abel sempre deixou claro seu desejo por um elenco enxuto, mas versátil. Nesse aspecto, a possível contratação do jovem paraguaio caminha em perfeita sintonia com a filosofia adotada pela comissão técnica. O processo de observação de Irala não é isolado. O Palmeiras acompanha uma série de talentos na América do Sul, mas o camisa 5 do São Lourenço ganhou destaque pela combinação entre atributos técnicos e físicos. Em uma época em que os volantes precisam ser mais do que destruidores, Irala apresenta um estilo de jogo dinâmico, com boa capacidade de passe vertical, cobertura defensiva eficiente e presença constante nas duas áreas. Seu desempenho em torneios continentais também é levado em consideração, já que o Verdão tem como objetivo seguir forte na disputa da Libertadores e do Brasileirão. Ter jogadores acostumados à intensidade sul-americana é um diferencial inegável. A presidente Leila Pereira, que tem sido firme ao priorizar contratações pontuais e sustentáveis, vê com bons olhos a investida em Irala. O caso está sendo conduzido com discrição, sem exposição nos meios oficiais do clube, justamente para evitar a concorrência direta com clubes europeus e brasileiros que também monitoram o atleta.
A intenção é clara: agir com precisão e rapidez, aproveitando uma possível janela de oportunidade antes que o nome de Irala se torne uma disputa generalizada. A habilidade do Palmeiras em agir nos bastidores tem sido um diferencial nas últimas janelas, e este pode ser mais um exemplo de negociação cirúrgica. Outro ponto que fortalece a possível vinda de Irala é a crescente proximidade entre Palmeiras e clubes sul-americanos no que diz respeito a acordos de cooperação e intercâmbio de informações. O relacionamento institucional com o São Lourenço é considerado bom, e há margem para costurar uma proposta que envolva cláusulas de metas e bônus por performance. Essa é uma prática que o Verdão tem utilizado com frequência para proteger o investimento inicial e, ao mesmo tempo, garantir uma margem de retorno futura. O clube também estuda oferecer percentual de futura venda como atrativo adicional para selar o acordo. Nos bastidores, a chegada de Irala também é vista como uma aposta estratégica para fortalecer o elenco na reta final da temporada. A comissão técnica tem alertado sobre o desgaste físico dos atletas, especialmente aqueles que atuam em alto volume de jogos. Um reforço com as características de Irala permitiria maior rotação entre os titulares e reservas, mantendo o nível de intensidade da equipe mesmo nos compromissos de menor visibilidade. Essa profundidade no elenco será crucial nas fases decisivas dos campeonatos, quando detalhes fazem toda a diferença. A análise da diretoria também leva em conta o fator de adaptação ao futebol brasileiro. A boa adaptação de outros atletas paraguaios e argentinos que passaram pelo clube nos últimos anos reforça a convicção de que Irala teria condições de render bem com a camisa alviverde. A estrutura do Palmeiras, o suporte oferecido ao atleta estrangeiro e a presença de um ambiente competitivo, mas acolhedor, são pontos destacados nos relatórios internos. O clube entende que, ao proporcionar uma ambientação rápida, o retorno técnico pode ser ainda mais acelerado, encurtando o tempo entre chegada do reforço e sua consolidação no time titular. Do ponto de vista tático, Abel Ferreira já tem em mente como encaixar Irala no esquema do Verdão. O técnico português é conhecido por sua obsessão por detalhes e pela capacidade de extrair o máximo de seus jogadores. A versatilidade do volante paraguaio abriria novas possibilidades ao treinador, permitindo alterações de formação mesmo durante os jogos. O Palmeiras tem demonstrado flexibilidade tática nas últimas temporadas, e uma peça com perfil de Irala pode aumentar ainda mais essa variedade estratégica, especialmente diante de adversários com propostas de jogo mais fechadas ou de maior imposição física. A análise psicológica do jogador também é parte fundamental do processo de contratação. O Palmeiras leva muito a sério o perfil comportamental dos atletas que chegam ao clube, e Irala tem sido elogiado por sua postura profissional, liderança dentro de campo e comprometimento nos treinamentos. A comissão técnica valoriza atletas que sejam exemplos para o grupo, principalmente os mais jovens. Mesmo com idade reduzida, o meio-campista do São Lourenço demonstra traços de maturidade que o colocam como potencial líder dentro do elenco nos próximos anos, caso o negócio se concretize. A movimentação em torno de Irala também evidencia a estratégia da diretoria em não esperar até o fim da janela para se movimentar. O Palmeiras quer definir os reforços prioritários com antecedência, evitando disputas de última hora e garantindo que os atletas tenham tempo hábil de adaptação. A meta é clara: fortalecer o elenco com inteligência, evitando gastos desnecessários e preservando a competitividade da equipe. O perfil de Irala encaixa perfeitamente nesse planejamento, e sua possível contratação pode ser o primeiro passo de uma janela que promete ser bastante ativa. Por fim, o torcedor pode esperar novidades nas próximas semanas. A conversa com representantes do jogador já foi iniciada, e há sinalização positiva por parte do staff de Irala quanto ao projeto esportivo do Verdão. O fator Abel Ferreira pesa muito nesse tipo de negociação, e o técnico tem sido fundamental na atração de jovens talentos para o clube. Com um ambiente vencedor, estrutura de ponta e um treinador que potencializa atletas, o Palmeiras se posiciona como um destino extremamente atraente para quem deseja crescer no cenário internacional. E agora queremos saber de você, torcedor alviverde, o que achou do possível interesse do Palmeiras em Elian Irala? Acredita que ele pode ser uma peça importante no meio-campo de Abel Ferreira? Deixe sua opinião nos comentários e continue ligado no nosso canal para mais atualizações exclusivas sobre o nosso Verdão.